amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta noite, meu Senhor, nós te agradecemos por chegar até aqui, meu Senhor, na tua casa. Em nome de Jesus, toma cada um nas tuas mãos, meu Senhor, faz o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmã Norma está com a oportunidade do primeiro hino. Sim, em nome de Jesus. Tá certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, né? 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero,
a Deus. 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Terceiro hino, irmão Eliângelo. Glória a Deus. Eu já ia pegar um pouquinho, que era sua, né? Glória a Deus. 356, irmãos. Deixa eu ver. Glória a Deus. Deixa eu ver. Em fervente. Ai, não. Ó nosso Pai, que estás no céu, do universo bem feito, santificado seja o nome teu, ó glorioso Deus de amor. O reino teu venha com poder, conforme o anúncio teu, e seja feito sempre o teu querer, na terra como lá no céu. E cada dia o nosso pão dai-nos, Senhor, e sem falta, e nossas almas que sedentas estão, vem para sempre saciar. Vem perdoar as nossas faltas, vem, Pai glorioso, eternal,
perdoado, temos nós também os que a nós fizeram mal. Da tentação queira nos livrar e do mal nos afastar bem, pois te pertence os céus, a terra e o mar, o reino para sempre. Amém. Glória a Deus. Um dia eu aprendo a cantar, vai dar certo. Glória. Bora, motorista, é tu. Motorista não quer dirigir, não. Pastor Marcos com a palavra oficial. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6. Aleluia. Efésios 6. Glória a Deus, aleluia. Efésios 6, versículo 18. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Glória a Deus. Querido Deus, Pai amado, hoje nós estamos aqui, Senhor, em um culto de oração, culto, ó Pai, de intercessão, onde nós estamos aqui, ó Espírito Santo de Deus, unidos, Senhor, para clamar por nossos irmãos, muitos deles que se encontram afastados do Teu Evangelho, alguns deles que se encontram enfermos, ó Pai, outros que se encontram, ó Espírito Santo de Deus, ainda na dúvida, ó Pai, mas que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, e que o Senhor possa fazer reacender cada vez mais no meio da Tua igreja o desejo de orar, o desejo de clamar, o desejo, ó Pai, de consultar a Ti em todas as decisões a qual nós precisamos tomar, para que assim o Senhor possa abençoar todos os nossos atos. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe este culto, ó Pai, receba a nossa adoração, receba em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, amém. Glória a Deus. O irmão Diogo está com a oportunidade de trazer uma saudação.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mateus 9, a partir 18. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e pôr-lhe a tua mão, e ele viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, parecida de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque de trás dele porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, dizer: tenha ânimo, Jesus, sua filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, morta mais dorme, e riam-se deles. E logo que o povo foi posto entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Eu entendi que a gente nunca podemos perder a nossa fé, né? Em nada que a gente fazer, e que Jesus é muito bom e maravilhoso, porque ele tocou no vestido da mulher e a mulher já ficou sã e salva. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Pastor Marco Aurélio, louvando ao Senhor. Presbítero Eliângelo, orando pelas ofertas. Glória a Deus, irmãos. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Pega ele, estude em Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmãos? Como é de costume. Qual é o versículo, irmão Marcos? 2 Coríntios, é? 2 Coríntios, capítulo de número 11, é? Vamos ver aqui se é. Glória a Deus. A gente vai ler. E a coletora aí é calma. A gente vai já. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Glória a Deus. Eu estou em primeiro, por isso que eu não estou achando. Só o Senhor é Deus e não há outro, irmãos. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Não é 2 Coríntios 11 não, Marcos. Qual é o versículo que tu lê? É 9. Rapaz, eu vou ter que ler a Bíblia todinha de novo, irmãos. É 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Vou até marcar logo aqui. Glória a Deus. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração. Aleluia. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória a Deus. Meus queridos, essa questão de dízimos e ofertas, irmãos, ela é voluntária, né? Eu sei que todo mundo passa por momentos difíceis, como nós passamos, né? Mas, como diz a palavra de Deus, se a gente plantar, a gente vai colher. É algo voluntário, mas é algo, irmãos, que a igreja necessita,
né? Cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração. Porque quando é voluntário, quando é dado de coração, acaba sendo algo mais... não é pesado, né? Glória a Deus. Nós entendemos que nem sempre a gente vai ter alguma coisa para ofertar, mas que a gente venha ofertar também para Deus a nossa vida, nosso tempo, né? Glória a Deus. Tudo isso Deus leva em consideração. Assim eu creio e assim Deus tem me ensinado. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus amado, na Tua presença nós nos encontramos e te pedimos, meu Senhor, que o Senhor cumpra, meu Senhor, a Tua promessa, meu Pai, na Tua casa. Eu sei, Senhor, que isso não é o principal, porque Tu veio trazer a salvação. Tu veio trazer, meu Senhor, Senhor, a oportunidade de um homem se reconciliar contigo. E nós, meu Senhor, aleluia, estamos aqui, meu Senhor, por isso. Buscai primeiro as coisas dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Nós cremos na Tua palavra. Mas, meu Senhor, abunda também, meu Senhor, nas demais coisas, para que Teu povo, meu Senhor, venha ofertar, venha, meu Senhor, dizimar, para que Teu povo, meu Senhor, esteja, meu Senhor, na Tua casa, te servindo, meu Senhor, com seus bens, com as suas fazendas, no nome de Jesus, nós choramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais de ti, mais de ti, menos de menos de mim, menos de mim, menos de mim, mais de ti, mais de ti, menos de mim, menos de menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais
de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todos teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos abram a Bíblia em Salmos 84, versículo 4. Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O Senhor dos exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando a nossa fé e a nossa confiança estão no Senhor. E mais maravilhoso ainda é poder estar na casa dele, o adorando, o exaltando. Muitos gostariam de ter essa oportunidade e não têm a oportunidade de estar na casa do Senhor. Muitos perderam essa oportunidade, muitos têm rejeitado esta oportunidade. Mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso e Ele dá muitas oportunidades. Só que chega um momento em que a oportunidade, ela é fechada. Porque de tanto a pessoa rejeitar o Senhor, ela às vezes acaba perdendo a sua salvação. E quando nós dizemos que bem-aventurados são os que habitam na casa do Senhor, é porque estar aqui é um grande privilégio. Você foi escolhido pelo Senhor. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te escolheu. Então você é privilegiado de estar aqui na casa do Senhor, na presença dEle. E todos os que estão na presença do Senhor, embora apareçam muitas dificuldades, o Senhor aplana os teus caminhos. O Senhor, Ele vai te livrando, Ele vai te guardando, Ele vai te honrando, porque o Senhor também nos honra. O Senhor nos honra em tudo quanto nós pedimos a Ele. E hoje eu gostaria de dar um pequeno testemunho do que Deus fez. Quando eu vim morar aqui, eu estava desempregada há alguns meses. E em outubro surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar. Só que em todos os trabalhos que eu
consigo, eu sempre pego o horário da noite. E sempre luto bastante para trabalhar durante o dia, para que à noite eu possa ter tempo de estar na casa do Senhor, tendo este maravilhoso privilégio. Então eu orei muito ao Senhor, pedi muita oração aos irmãos, muitos oraram por mim, que eu sei, e eu também orei a Deus. E eu queria somente um caixa para trabalhar, de manhã. E o Senhor, Ele tinha mais para mim. Eu não pedi a liderança da loja. E esse mês, dia 5, eu comecei a trabalhar como líder de loja. Ainda não chegou o tão sonhado salário, mas o que eu mais queria era estar no horário da manhã, que é muito disputado pelas pessoas. Então o Senhor, Ele me honrou, porque eu esperei, eu orei e eu chorei muito. Eu disse: Senhor, toda vida é isso. E o Senhor pediu para que eu me acalmasse, que Ele ia ajeitar a situação. Então Ele aplanou os caminhos para que eu pudesse passar. E hoje eu estou no horário da manhã, na liderança de uma turma de 15 pessoas. Eu agradeço muito ao Senhor, porque não era o que eu queria. Eu queria apenas um lugar no meu canto para trabalhar, ganhar meu dinheiro e ir para casa. E ser ofertante da casa do Senhor. Era só isso que eu queria, porque eu me constrangia a cada vez que a salva passava. E eu dizia: Senhor, eu não tenho. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir uma porta. E o Senhor falou que ia abrir uma grande porta. Só que eu não esperava ser líder de nada. Eu não pedi isso. Eu pedi: Senhor, eu quero apenas uma porta. E o Senhor, Ele deu a porta, Ele deu o lugar e Ele deu um destaque. E eu agradeço muito a Deus por isso. E tudo aquilo que você pedir ao Senhor dentro do seu coração, não almejando coisas grandes, mas o Senhor, Ele tem coisas grandes para os seus filhos. Às vezes a gente pede algo tão simples, e o Senhor, Ele faz grandes coisas, porque Ele não é Deus de coisa pequena, o Senhor é Deus de coisa grande. E às vezes é a nossa fé que é pequena. E quando a gente almeja algo dentro do nosso coração, que está de acordo com a vontade do Senhor, Ele realiza. O Senhor, Ele realiza sonhos. Os teus sonhos estão dentro do coração do Senhor. Só acredita e fica firme na tua fé, que o Senhor vai te abençoar grandemente e te honrar. E eu creio, eu agradeço a minha oportunidade, já entregando ao pastor Marco, para que ele possa pregar. Glória a Deus. Rapaz, achei que ela ia pregar, ó. Ela começou, eu falei: Deus vai começar a falar e pronto, né? Glória a Deus. Mas Deus falou, viu, irmãos? Né? Pra gente não desistir, a gente tem que perseverar, né? E a irmã é tão assim, ela contando testemunho, porque a Kelly e eu, a gente acompanhou de perto, né, o processo, né? A gente viu o quanto a irmã, realmente, igual ela falou, ela sofria, ela estava triste, né? O irmão Eliângelo mais que ninguém, né, como esposo, ele sabe, mas a gente que somos só amigos, a gente já percebia a tristeza, né? E a gente começou a orar também, interceder, né? Nós como, eles nem se congregavam aqui ainda, mas Deus colocou no nosso coração um amor tão grande por eles, é como se Deus já estava falando que eles iam vir para aqui um dia, né? Que a gente já devia amar, né? E a gente orava, da mesma forma que a gente orava pelos membros, a gente orava. Aquela e eu, a gente tira os momentos para orar pela igreja, né? E a gente ora bem individual, assim, para cada um.
aquilo que a gente sabe, a gente apresenta a Deus o que a gente não sabe, que a gente não conhece, que é da intimidade da pessoa, a gente apresenta a Deus também, porque Deus sabe todas as coisas, mesmo que a gente não saiba. Mas a irmã, quando ela conseguiu um emprego, a gente deu glória a Deus, ficamos felizes. E a gente cria, nós estávamos crendo que esse trabalho no horário era passageiro, né? Que Deus ele ia mover as águas, porque Deus ele não faz serviço pela metade, né? Muitas vezes a gente deixa de agarrar uma bênção que Deus entrega para a gente, porque a gente acha que Deus já vai mandar pronto, do jeito que a gente imaginou, mas não, às vezes Deus manda a bênção, mas a gente precisa descascar ela para a gente ver realmente a essência e aquilo que Deus está preparado para a gente, tá lá no meio, né? E assim foi, né? Deus tinha algo maior, né? E a vida do crente é assim. Deus faz com que os nossos caminhos se cruzem com caminhos de pessoas que são cristãs, assim como nós, para que nós também possamos abençoar e ser abençoados através de oração, né? E também faz com que os nossos caminhos se cruzem com pessoas ímpias também, que Deus usa essas pessoas muitas vezes porque elas têm condições de nos ajudar naquele momento, naquilo que a gente mais precisa. E com certeza, né, Deus usou alguém para... E o Espírito Santo mostrou a esse líder lá as qualidades da serva dele, né? Por quê? Porque Deus sonda o coração, né? Não adianta a gente querer fazer pelas forças dos nossos braços, não adianta a gente achar, eu vou chegar lá, e eu vou fazer assim, e eu estudei, né? Eu fiz um curso de como é que eu devo me comportar, e você chega na empresa, mas o Espírito Santo cega a pessoa e ela não te enxerga, né? Mas a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, adorando a Deus verdadeiramente, né? E você inclui o reino de Deus, a obra dele, nos seus projetos pessoais, porque olha só a oração dela. Ela se sentia constrangida quando a salva passava e ela não podia abençoar. Aí Deus sondou o coração dela. E viu que o quê? Que a bênção dela não era para satisfazer somente um desejo pessoal dela, mas ela incluía a obra de Deus também. A gente precisa aprender a orar e pedir a Deus, né? Hoje é culto de oração. Quando estivermos orando, né? Pense primeiro se aquilo que você está pedindo a Deus, você está incluindo o reino dele, a obra dele, nos seus projetos, ou se é por pura vaidade, se é somente para beneficiar o seu ego, né? Então, quando você inclui o reino de Deus na sua oração, olha, Deus, isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, isso vai ser bom para as pessoas que me cercam, mas também, Senhor, vai ser bom para a tua obra, por isso, por aquilo outro, apresenta para Deus, né? Deus, ele sonda o seu coração, mas você também precisa falar de lábios, né, durante as suas orações, e aí Deus abençoa. Eu faço esse desafio com vocês nessa noite. Comece a orar assim que você vai ver grandes coisas Deus fazendo na sua vida, mas cumpra. Depois que a bênção chegar, cumpra. Faça como Ana, né? Ela queria um filho e prometeu o filho dela para Deus, aí Deus se agradou. Olha, ela não quer só para ela, ela quer também para mim. E depois que ela cumpriu a promessa, Deus deu a ela mais 5 filhos, né? Viu só como Deus é generoso, como Deus é bom? Irmãos, eu queria que a Ana Júlia me ajudasse aqui, ó, a fazer aquele negócio não ficar apagando aqui, que eu... Glória a Deus. Fica toda hora apagando. Glória a Deus. Enquanto isso, os irmãos vão abrindo a Bíblia de vocês em Efésios.
Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim, hoje culto de oração, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. De novo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Podem sentar. Intercessão, súplica no Espírito de Deus em favor de outras pessoas. Por todos os santos. Quem são os santos? Somos nós, igreja, não é? Somos santos em processo de aperfeiçoamento, não é? A palavra de Deus diz que nós estamos nos aperfeiçoando cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo, mas que nós já somos santos, somos um povo santo, né? E aqui está pedindo para que aqui está dizendo que nós precisamos o quê? Interceder, orar uns pelos outros, que é o que nós fizemos aqui hoje, mais cedo, né? Nós começamos aqui a orar por outras pessoas, né? O que é intercessão? Intercessão é você ficar na brecha por outra pessoa em oração. A oração intercessória é permitir que as necessidades dos outros tenham preferência sobre as suas necessidades pessoais. Ao invés de orar por você, por suas causas, você começa a se colocar na brecha, né, linguajar de crente, pagar um preço, né, por outras pessoas, confiante de que Deus está cuidando das suas coisas. Olha, Senhor, eu vou orar e eu vou pedir por outros irmãos, por outras pessoas, por outras causas, e confio que aquilo que concerne a minha pessoa, as minhas causas, as minhas famílias, o meu emprego, o Senhor sabe o que eu necessito, eu sei que o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando. Estou confiante nisso, né? Nós vemos aqui na Bíblia a história de Neemias. Neemias era um homem de oração, e a palavra de Deus diz que determinado dia, Neemias se encontrava preocupado, né? Em Neemias capítulo 2, no versículo 2 e 3, né? A oração e jejum imediato de Neemias mostra a sua preocupação com Israel. Ele orava e jejuava por Israel, né? E Neemias 2, versículo 2 e 3, diz assim, olha, então o rei disse, por que está triste o seu rosto? E se você não está doente? Isso nada mais é do que tristeza de coração. Aí Neemias, então fiquei com muito medo. E eu disse ao rei, viva o rei para sempre. Por que meu rosto não deveria estar triste quando a cidade, o lugar dos túmulos dos meus pais, está desolada e seus portões foram consumidos pelo fogo? Isso mostra que Neemias o quê? Ele estava bem. Ele estava no palácio, ele estava com o rei. Mas ele se entristecia pelo teu povo. Aí a gente traz a reflexão nessa noite de que nós estamos orando por nossos irmãos. Nós estamos preocupados com os nossos irmãos. Nós precisamos nos preocupar com nossos irmãos. Você consegue perceber a alma batida de um irmão quando ele entra na igreja?
Você tem a sensibilidade de se dirigir até aquele irmão e perguntar o que está acontecendo? Você tem a sensibilidade de, quando você dobrar o seu joelho, se lembrar daquele irmão e orar por ele? Mesmo não sabendo o que aflige a alma daquela pessoa? Esse é o amor. É o amor que Neemias tinha para com o seu povo. E nós também precisamos ter uns com os outros. É a preocupação. É o querer saber se está bem, querer saber em que eu posso ajudar. Nós precisamos nos preocupar uns pelos outros e nos colocar à disposição de querer amenizar um pouco aquele sofrimento. Mateus 22, do 36 ao 40, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Precisamos amar o nosso irmão. Amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos. Amar o pai, amar a mãe, amar o filho, é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Mas nós precisamos também amar os nossos irmãos aqui mesmo, da congregação. Precisamos amar os irmãos também de outros ministérios. Apesar de todo e qualquer tipo de diferença, talvez, de doutrina ou teológica, nós precisamos amá-los. Porque todos nós fazemos parte da grande igreja de Cristo. Nós somos igreja. Somos um só corpo. Já parou para pensar que cada ministério, ele exerce uma função e existe habilidades específicas dentro do meio e do contexto no qual ele está inserido? Talvez em determinado ministério existe uma determinada manifestação que, de certa forma, aquilo também é uma ferramenta e está sendo usado para alcançar vidas para Cristo. Eu me lembro que há um tempo atrás, nós recebemos uma família que vinha de um outro ministério. E este outro ministério, ele é muito criticado, que vem de um movimento neopentecostal. Ele é muito criticado por nós, pentecostais, pelos batistas. É um ministério muito criticado. E você pode falar mal de todo mundo, mas não fala mal daquele ministério para essa família, não. Sabe por quê? Porque quando eles mais precisavam, foi ele que estendeu a mão. Quando eles mais precisaram, foi a válvula de escape, foi aonde eles entraram, e ali Deus trabalhou para tirar eles do lamaçal do pecado mesmo. Daquele momento de endividamento, de quase separação, de destruição familiar. O inimigo pintando e bordando no meio da família. E aí eles viram uma propaganda na televisão. Vamos lá. Foram. E Deus fez a obra, meu irmão. E pouco tempo depois eles vieram para o nosso ministério. E ali eles estavam participando da escola bíblica dominical. E eles falaram assim: olha, lá é um grande hospital. É um grande hospital. Chega gente de tudo que é jeito que você pensar. Eles têm um lindo trabalho social, mas
não é um lugar para se congregar. Porque lá não tem ensino da palavra. Mas é um lugar para resgatar. Para dar aquele primeiro cuidado. Sabe quando você pega a pedra bruta na natureza e você começa a trabalhar ela? Pois é aquele primeiro trabalho. E depois você precisa ir para outras mãos, onde você vai ser lapidado. Tira o bruto e depois é lapidado. Né? Então, por isso que eu digo que nós não devemos, às vezes, ficar abrindo a boca para criticar. Criticar. Não. Devemos sempre enxergar com olhos bons. E ver que tudo acontece com a permissão de Deus. Então, Deus tem permitido, glória a Deus, aleluia, os que vierem para cá, a gente acolhe e a gente mostra como é que a Assembleia de Deus Montese trabalha o Evangelho de Jesus Cristo, aplica o Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas e como é que a gente deve aplicar cada um pessoalmente no nosso dia a dia. Amém? Em João 3, 17 e 18, fala de um bem-estar físico, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Às vezes a gente fala que ama, não é? E Deus, Ele muitas vezes nos concede a oportunidade de ajudar. Mas muitas vezes a ganância, a avareza nos impede de fazer isso. Eu já disse aqui uma vez que aos olhos de Deus é diferente dos olhos humanos. O olhar de Deus é diferente do olhar humano. Quando você vê alguém entregando uma cesta básica para alguém, entregando um calçado, entregando uma peça de roupa, ajudando, né? Entregando às vezes até uma quantia em dinheiro, pagando uma conta, o olhar humano nos leva a entender e a enxergar que aquela pessoa que está ofertando o bem é o abençoador, e a pessoa que está recebendo é o abençoado. No olhar de Deus é diferente. A pessoa que está recebendo é o abençoador, e você que está ofertando, você que é o abençoado, sabe por quê? Porque aquela pessoa está sendo usada por Deus para te dar a oportunidade de exercer o verdadeiro cristianismo. Então, aos olhos de Deus, quando você oferta, você é que está sendo abençoado. Porque Deus está te dando a oportunidade de colocar em prática o que o Evangelho dele nos ensina. Olha que bênção. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje poder estar ofertando. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deste hoje de poder estar entregando a este irmão, este par de sapato. Isso é o quê? Oportunidades que Deus nos concede para abençoar as pessoas. Então, ao olhar de Deus, nós é que somos abençoados. E aí Deus derrama mais bênçãos ainda sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Deus se alegra, Ele se agrada das nossas atitudes. E Ele vai perceber e compreender, quanto mais eu conceder, quanto mais eu permitir que essa pessoa tenha, mais pessoas ela vai ajudar, mais pessoas ela vai cooperar, contribuir. Ela vai ser um verdadeiro cristão, não vai ser um avarento. Glória a Deus.
Neste caso, se trata de intercessão física, né? Estamos intercedendo com um bem físico, né? Um apelo gentil e amoroso vai longe. Se não fizermos nada, eles serão perdidos. Tiago 5 diz assim, versículo 19 e 20: Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém se converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho de pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando você prega a palavra e aquela pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, você também está intercedendo por essa pessoa. Você está sendo um canal de bênção para essa pessoa. Você salvará ele da morte da alma. A morte espiritual. Uma morte eterna, não é morte física. E cobrirá uma multidão de pecados. O que é uma multidão de pecados? Cobrirá muitos pecados. Em Atos 20, 31, Paulo estava preocupado. Ele diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Intercessão, oração. Mesmo com Paulo orando, irmãos, chorando, as igrejas, a gente olha aqui, a gente lendo a Bíblia, a gente percebe que essas igrejas, elas tinham muitos problemas e davam muito trabalho para Paulo. Imagina se ele não orasse. Imagine se ele não pedisse a Deus, se ele não intercedesse. Seria o fracasso do ministério de Paulo. Precisamos orar por nossos familiares, precisamos orar pela congregação, precisamos orar, irmãos, pelos nossos amigos de trabalho, colegas de trabalho. O lugar onde o crente é mais provado é no ambiente de trabalho, sempre. Isso é unânime. As tentações é no ambiente de trabalho, as acusações é no ambiente de trabalho, as perseguições é no ambiente de trabalho. Satanás vai te testar no ambiente de trabalho. A grande maioria dos casamentos que se acabam, Satanás agiu no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Por isso é muito importante nós orarmos por eles, nos consagrar, para que Satanás não tenha influência sobre nossas vidas. A intercessão depende da maneira como tratamos os outros na nossa capacidade espiritual de falar com Deus. Paulo nos convoca a interceder em 1 Timóteo 2:1. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Está vendo, irmão, que não tem como ser crente se você não orar por outras pessoas? Às vezes a gente só ora por nós. Senhor, eu preciso disso. Senhor, me livra disso. Senhor, Senhor. Mas o culto de oração é um ambiente de intercessão. Quando estivermos nas nossas casas também, na hora que você dobrar o seu joelho para falar com Deus, se permita orar por outras pessoas.
é instantâneo, irmãos. Quando você começa a orar, o Espírito Santo, ele conduz você a orar por outras pessoas. Pessoas que às vezes estavam esquecidas, você nem se lembrava mais, mas o Espírito Santo, ele começa a trazer. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa está precisando de uma oração. Teve um período na minha vida em que eu orava sempre de madrugada. O pastor Eduardo passava na minha casa 5 horas da manhã para orar. E chegamos a um ponto que ele virava para mim e falava assim: Marco, essa noite Deus me acordou de madrugada para orar. E Ele me trouxe rostos de pessoas que eu nunca vi na minha vida e que eu nem conheço. E eu ficava orando e intercedendo por pessoas que eu não conheço. Precisava de pessoas que precisam de oração. Talvez essas pessoas tenham pessoas que servem a Deus bem do ladinho, mas não estão orando por elas. Já parou para pensar que aqui dentro dessa congregação tem pessoas que precisam de oração, mas que a gente não dobra o joelho e não ora por elas? Já parou para pensar que já passou gente por aqui que sentou nessas cadeiras e hoje se encontram no mundo lá fora, e que a culpa pode ser nossa porque a gente não intercedia e não orava por elas? E que ainda hoje, mesmo elas estando lá fora, a gente continua não orando por elas? Aqueles que são mais maduros na fé precisam praticar estas coisas. E aqueles que estão chegando aprendem logo de cedo a praticar a intercessão, orar por pessoas. Orar por pessoas. Às vezes a gente sai aqui, a gente vai fazer o evangelismo, visita as pessoas e acaba ali a oração. Orou na casa dela. Quando você vai para a sua casa, você não se lembra mais de orar por aquelas pessoas que você visitou. Às vezes a gente faz um culto, Deus fala, a pessoa vem aqui na frente, aceita Jesus, e o culto acaba, você vai para a sua casa, dobra o joelho, ora por você, por sua família, pelos seus negócios, seu emprego, e não se lembra daquela pessoa que acabou de aceitar Jesus lá na igreja. Eu ouvi um pastor dizer que as primeiras 24 horas de um novo convertido são as piores horas. São aquelas mais cruciais, é aquela que ele mais precisa de ajuda. Porque Satanás, ele não está satisfeito. E ele vai tentar derrubar. As primeiras 24 horas de um novo convertido são as piores. E se não tiver um crente para passar uma mensagem, para fazer uma ligação, ei, eu vou aí na tua casa, onde você mora, se não tiver um homem ou uma mulher de Deus do lado, essa pessoa às vezes aceitou Jesus, mas não se firma. Nem volta no culto seguinte. Porque Satanás já preparou o tombo lá fora. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu não tenho dúvida, pela vida que eu levava, pelas coisas que eu gostava e desejava e queria fazer, eu não tenho dúvida de que eu era um endemoniado. Eu não tenho dúvida disso. Mas, escutem com atenção. Não teve um homem, um servo de Deus, ou uma mulher que estendeu a mão e o demônio saiu. Isso não aconteceu. Sabe o que aconteceu? Teve um homem que se aproximou de mim, andou do meu lado e não permitiu mais que eu praticasse as coisas que eu praticava.
Ele não permitiu mais que eu frequentasse os lugares que eu frequentava. Sabe o que acontece muitas vezes? Você ora na igreja, o demônio se manifesta, faz aquele show, aquele espetáculo, toma o lugar de Deus no culto, porque ninguém mais começa a adorar a Deus, a cultuar a Deus, a atenção se volta para o demônio, sai, o demônio sai. Aí a pessoa sai, vai lá para o lugar, o demônio está lá esperando. Ela vai praticar a mesma coisa que ela praticava antes. Não ocorre a libertação. Não ocorre a libertação. Ele sai aqui agora, mas sabe para onde a pessoa vai, sabe o pecado que ela vai praticar depois. Ele sai daqui, mas fica lá, esperando. Eu sei que daqui a pouco ela está aqui, ou ele está aqui. Quando ele entra, ele toma posse de novo do corpo da pessoa. A libertação, ela acontece através do abandono do pecado. Não é fácil, é doloroso, não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente escolhe, toma uma decisão, e você tem uma pessoa do teu lado que quando você está fraquejando, ela, opa, estamos aqui, vamos que vamos, se torna mais fácil, se torna mais leve. Nós precisamos estar caminhando lado a lado, intercedendo por aqueles que são novos convertidos. Ou por aqueles que às vezes até já estão há bastante tempo na igreja, mas não conseguem se converter verdadeiramente. Porque a igreja está cheia de pessoas assim. Pessoas que estão vindo para os cultos, né? Mas que você percebe através do testemunho de vida delas, que elas ainda não estão totalmente convertidas. São pessoas como Pedro, que na primeira oportunidade que tem, arranca a orelha do soldado. Quando o Pedro ali, ele tira aquela espada e arranca a orelha do soldado, e Jesus vai ali, devolve a orelha, Jesus está dizendo assim, Pedro, você não entendeu, foi nada. Você está andando comigo, está caminhando comigo, você está comendo comigo, e você ainda não entendeu. Não é assim. Nós temos falado muito, batendo muito na tecla de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são os frutos do Espírito. Nós precisamos buscar, irmãos, o fruto do Espírito. Precisamos buscar dom espiritual? Sim, precisamos buscar os dons, mas precisamos principalmente buscar fruto do Espírito. Porque de nada adianta você ter dom e não ir para o céu. Está escrito assim na palavra de Deus, aquele que tem amor, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu amava e não entrei no reino do céu. Não está escrito assim. Senhor, eu era longânimo. Não. Senhor, eu tinha fé. Não está escrito. Está escrito o quê? Senhor, expulsei demônios. Dons. Dom não é garantia de salvação, mas fruto do Espírito é garantia de salvação. Fruto do Espírito é garantia de salvação. Fruto do Espírito é o caráter de Jesus Cristo, são as características de Jesus Cristo. Quando você busca o fruto do Espírito, você está cada vez mais semelhante com Cristo. Glória a Deus. A intercessão, a gente vê aqui que Daniel sabia o valor da oração. Em Daniel 6:10 diz assim, agora, quando Daniel soube
que a escritura estava assinada, ele foi para casa e no cenáculo, com as janelas abertas para Jerusalém, ajoelhou-se 3 vezes naquele dia e orou e deu graças diante de seu Deus, como era seu costume desde os primeiros dias. Se você for lá no livro de Daniel, você vai perceber que esse texto se dá num contexto em que Daniel, ele estava proibido de orar a Deus. E ele não se intimidou com essa proibição. Assim, olha, a palavra de Deus diz, assim como ele já fazia, ele orou 3 vezes naquele dia. Já era hábito dele. Ele não orou, não é só porque ele estava numa enrascada, não é só porque ele estava sendo perseguido, não. Nós precisamos, quando chegar um momento difícil, orar não porque a dificuldade veio, mas orar porque já é do nosso hábito orar. Continuar orando. Continuar orando. Quando tudo está bem, eu oro. Quando as coisas começam a ir mal, eu continuo orando. A intercessão pode ser coletiva, que é o que nós fizemos aqui hoje. Em Atos 6, 3, 4. Portanto, irmãos, procurai dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que possamos designar para este negócio, mas nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Entregar continuamente à oração. 7 homens para se entregarem continuamente à oração. Sabe o que é essa oração contínua? A gente pode também exercer uma oração contínua, irmãos. É o tempo todo falando com Deus. Eu estou dirigindo, estou dando glória a Deus. Estou dirigindo, na mente eu estou orando a Deus, falando com Deus. Eu estou trabalhando, falando com Deus. Eu estou estudando, falando com Deus. A irmã está lavando roupa, adorando um hino da harpa, falando com Deus. Oração contínua. O tempo todo, agradecendo a Deus. A todo momento. Não importa o que você está fazendo. Não devemos falar com Deus só quando estivermos de joelho. Você pode falar com Deus o tempo todo. O Espírito Santo, ele está com a gente o tempo todo. Ore com outras pessoas. Há poder disponível para nós quando oramos com outros crentes. Não é suficiente apenas orar com outros crentes, precisamos concordar com eles sobre o que estamos pedindo. Todos devemos orar pela mesma coisa. O que é isso? É o que eu falei aqui hoje. Irmãos, vamos orar pela pastora. Todos nós estávamos o quê? Empenhados em orar pela pastora. E concordar com eles. O que eu aprendi, irmãos? Quando você reúne a igreja e começa a orar, devemos fazer dessa forma. Um ora, a igreja intercede. O outro ora, a igreja intercede. O outro ora, a igreja intercede. Se todo mundo começar a orar ao mesmo tempo, não acontece intercessão. Cada um está orando por sua causa. Isso não é intercessão. Cada um está levantando a voz por uma causa diferente, vira uma grande bagunça, uma confusão no meio da igreja, ninguém entende nada, e no final das contas é como se você tivesse orado lá no seu quarto, porque você não intercedeu em momento nenhum. Estou orando, presta atenção na oração do irmão. Faz assim, Senhor. Manifesta o teu poder, que assim seja.
Senhor, ouve a oração do teu servo. Fica intercedendo enquanto a pessoa levanta a voz em oração. Acabou a oração, chegou a sua vez, ora. O resto da igreja também fica na intercessão. Isso. Nem ora e nem intercede. Exatamente. Né, pastor? Glória a Deus. Irmãos, mas é isso. Precisamos orar. Precisamos interceder. E concordar com os irmãos. Concordar. Isso que a gente faz é concordar. Quando o irmão está orando, a gente está concordando. Então Jesus prometeu, nossas orações são poderosas. Ore por outras pessoas. Mateus 18, 19 e 20 diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa. A importância de orar em grupo é essa. Olha aqui. Se 2 na terra concordarem acerca de qualquer coisa e me pedirem, vos será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está vendo? Lembre-se de orar pela justiça de Deus, nunca pela sua vingança. Tem gente que ora para Deus matar, né? Para Deus fulminar. Eu conheço gente que eu já vi gente orando. Senhor, leva ele, Senhor. Dá muito trabalho. É desse jeito. Aí diz assim Tiago, capítulo 1, 19 ao 21. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, você pode estar com raiva, pode estar furioso, aí você vai orar pedindo a Deus para fazer algo que você quer que seja feito. Mas na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ore para que Deus faça justiça. Exatamente. Não pode. Não, vai não. Vai não. Tem que orar para Deus mudar, converter. Para Deus salvar. Exatamente. Oração errada, né, irmã? Não adianta nada. Aí livra, aí o capiroto manda um pior. Né? É orar para Deus salvar os dois, ele e ela. Exatamente. Glória a Deus. É a oração certa.
Irmãos, a gente está falando sobre oração coletiva, eu também não posso deixar de trazer esse ensinamento para a igreja. Oração coletiva, a gente não ora assuntos pessoais e íntimos. Nunca, jamais. Assunto pessoal e íntimo, se você quiser, você pode compartilhar com a liderança, um particular, e orar somente no seu quarto. Você e Deus. Irmão, sabe por que a gente tem que usar de sabedoria, né? E ser prudente como a serpente. A palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque existem falsos profetas por aí. Pessoas podem ouvir você externando aquilo e depois vir com revelação da carne para o seu lado e você se embaraçar, se engodar, achando que é Deus falando, e Deus não está ali nesse negócio. Agir com prudência. Se Deus quiser falar, você vai estar lá no seu quarto orando, e em um determinado dia, alguém pode parar você na rua e falar: ei, Deus manda te dizer isso, isso, isso e isso. Você vem para um culto, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Recentemente, vou até externar aqui, mas um homem, servo de Deus, conhecido meu, foi usado por Deus de uma forma que eu me surpreendi para a vida do Eliângelo. Que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o Eliângelo vai achar que eu falei alguma coisa para ele. Vai achar que eu falei alguma coisa para ele. É assim, irmãos. É assim que Deus faz. Que eu fiquei espantado. E eu creio, irmãos, por isso que eu creio em dom de revelação, eu creio em dom de profecia, eu creio. Embora não seja garantia de salvação, como foi dito, mas nós precisamos orar, sabe por quê? Porque esses dons, eles edificam a igreja. Né? Nessa noite, nesse dia, ele foi usado por Deus para edificar a fé do nosso irmão. Amém? Deus abençoe. Vamos encerrar o culto, né? Convidar aqui o Eliângelo para estar orando para encerrar. Agradecer aqui a irmã Marília, dirigiu o culto hoje, glória a Deus. Quando tivermos culto de senhoras, a gente já tem as escaladas aí, vai revezar com a Kelly. Ô, glória. Glória a Deus. Quero mais uma vez saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. E é isso, irmãos. Deus é fiel. O culto foi uma bênção, né? Uma bênção. Agradecer aos irmãos que vieram. E sempre interceder pelos que ficaram em casa, irmãos. Muitas vezes essa palavra que ela foi ministrada, era para ser para nós mesmos que estamos aqui. Amém? Amém, irmã? Vamos orar, irmã Riana? Glória a Deus. Eita, Jesus. Deus querido, Deus amado, na tua presença nós nos encontramos. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez. Recebe, meu Pai, cada louvor, cada adoração, meu Senhor, entoada ao teu nome. E a palavra, meu Senhor, que foi ministrada, venha, meu Senhor, frutificar nos nossos corações, meu Deus, e que de hoje em diante, meu Senhor, cada dia mais nós vamos aprender mais de Ti, da Tua palavra. Nos despede em paz para os nossos lares, dando, meu Senhor, um resto de noite, meu Senhor, sempre na Tua presença, de paz, meu Senhor, de segurança, no nome de Jesus. Nos leva em paz para os nossos lares, dando a vitória a cada um, meu Senhor, que veio buscar, não só, meu Senhor, a vitória coletiva que foi orada, mas a vitória, meu Senhor, no individual, meu Senhor, cada um, no nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para o céu. Que o amor de nosso Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e a união seja com toda a igreja, e os irmãos dizem amém.